Graça e paz a todos meus queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui para trazer a nossa mensagem de meditação e reflexão diária. E hoje o tema é o líder cristão. Como a Bíblia diz que deve ser o líder cristão. Nosso texto básico está em Mateus 20, de 25 a 28. Vamos ler. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vossos serviçais. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. Este é o conselho de liderança que Jesus Cristo nos ensinou e nos deixou escrito na Escritura Sagrada. Quando Jesus veio, já estava desenvolvido grandes conceitos como a democracia. O que Cristo poderia acrescentar aos nossos líderes? Jesus não veio acrescentar, mas veio revolucionar os conceitos existentes. Jesus foi o maior líder e o maior formador de líderes da história. Líderes não cria seguidores, cria mais líderes. Tom Peters falou isso, essa pequena frase. O grupo dos discípulos, uma escola de líderes. Num grupo de 12 líderes é possível haver situações difíceis. Todos querem mandar e ninguém quer obedecer. Isso ocorreu com os discípulos de Jesus. Existem muitos caciques, mas nenhum índio, um ditado popular. Surgiu um ambiente de competição. Qual deles seria o maior? Isso foi entre os discípulos de Jesus. Está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 4. Lucas 9, capítulo 9, versículo 46. Quem seria o líder dos líderes? Jesus revolucionou o conceito de liderança. Mateus 20, 25 a 28. Quando mostrou aos discípulos que o líder cristão é um servo. Mateus 23, versículo 11. Eles devem ter ficado surpresos e muitos decepcionados, os discípulos. Não se deve buscar a liderança por status, riqueza, superioridade. O pastor é um servo das ovelhas. Ele existe por causa delas, e não elas por causa deles. Ken Bichat, que fala essa linda frase, né? O pastor é um servo das ovelhas. Ele existe por causa das ovelhas, não as ovelhas por causa do pastor. O próprio Jesus foi um líder, servo. Em Filipenses 2, versículo 5 a 8, vamos ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que descendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a nós, os homens. E achando na forma de homem, se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O que o Pai mandou ele fazer, Deus fez, e isso é um exemplo de que nós temos que dar de humilde e servo e de acatar a ordem de nosso Pai celestiais. Ele pregou o evangelho, curou, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios, foi perseguido, sofreu e morreu por mim e por você. O líder vai à frente, faz primeiro, mostra como deve se fazer. Isso é um caráter de um líder.
o líder autoritário mandaria que alguém lavasse seus pés. Mas Jesus fez ao contrário. Ele veio, serviu e dá sua própria vida por nós. O líder não deve apenas fazer exigências, mas doar-se de corpo e alma, como Jesus fez. No Salmo 23, fala da relação do pastor e da ovelha, relação de Deus e o salmista. Exemplo para nós, os líderes cristãos de hoje. Guie-me mansamente, com bondade e misericórdia. O pastor não é dono das ovelhas. Está bem escrito. Em 1 Pedro 5, de 2 a 4. Vamos ler. Deve cuidar delas, sabendo que vai prestar conta ao Senhor, Deus. Apresentai ao rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente, nem por tope, ganância, mas de ânimo pronto. Nem com tendo domínio sobre a herança de Deus, mas vindo de exemplo ao rebanho, servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é nosso Deus, alcançarei a incorruptível coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 2 a 4, acabamos de ler. Concluímos então a nossa conclusão geral. Trata-se de um liderado como você gostaria que Deus lhe tratasse. Trate seus liderados como você gostaria que Deus lhe tratasse. Seja amoroso e justo. Quando o Senhor vier, ele recompensará aquele que tiver cuidado bem das suas ovelhas. Nós, o pastor tem a obrigação de cuidar das ovelhas, como está bem escrito aqui. E a recompensa será no dia que Jesus voltar. O pastor que não cuida bem das ovelhas e só fica tosqueando as ovelhas, ele vai prestar contas a Deus, está bem explicado aqui. O que muitos ensinam a justiça, a resplandecerão como as estrelas para sempre eternamente. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 3. Vou ler de novo. Os que há muito ensina a justiça, resplandecerão como as estrelas para sempre e eternamente. Ou seja, aquele pastor justo que mostra bondade, fiel e apresenta as suas ovelhas, cuida da sua ovelha, ele está fazendo a justiça e seu rosto resplandecerá, a sua vida resplandecerá como estrela para sempre e para eternamente. Assim fala a nossa Escritura Sagrada. Então, meus amigos, você ser líder, você é pastor, cuide bem das suas ovelhas. Essa é a mensagem que eu trago hoje para todos nós e para mim também. Tenha a todos um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.